Galera, estamos de volta. Este aqui é o basicamente, nossa série Inimigos de Roma. Eu e Maurício Rigg. Lembrando que quer se aprofundar nesse assunto, tem um curso de história com o Rigg lá no Valete Plus. Maravilhoso. Todo dia a galera tá entrando, todo dia a galera tá comprando. Baita curso, o curso de História da Humanidade, você vai aprender tudo. E aqui a gente tá pegando uma das fatias mais legais, né, Rigg? Que é basicamente a história de Roma e guerras envolvendo Roma. Todo mundo gosta de falar de Roma e a gente não vai ficar fora, ainda mais quando a gente tá com um cara aqui que manja demais do assunto. Lembrando que nós abordamos Aníbal e a guerra dos romanos contra os cartagineses. E hoje a gente vai falar, né, disso e de um pouquinho mais, né, Rigg? Qual será nossa aventura hoje por aqui? Seguindo aí o processo de construção dessa potência militar chamado Império Romano, né, em suas fases, porque as pessoas pensam equivocadamente que o Império Romano se constituiu como tal em sua territorialidade imensa, né, num período imperial, mas não é verdade, né? Boa parte do Império Romano, a sua maior parte, ela foi formada no período republicano. E nós estamos realmente tratando dessa parte, quer dizer, como a República Romana, que de fato formou o Império Romano, enquanto entidade imperial, né? Agregando inúmeros povos, reinos, civilizações, etnias, religiões e tudo mais, transformando o mar Mediterrâneo no lago romano. Quem transformou o mar Mediterrâneo num lago romano foi a República, certo? Depois, claro, no período imperial, houve expansão, mas lateral e parcial. O grande período expansionista mesmo da civilização romana é o período republicano. E nós estamos tratando aí das suas fases principais. Começamos lá com a monarquia romana, que era uma cidadezinha ali perdida no Lácio, e depois acompanhamos a expansão dos romanos pela Península Itálica, depois a sua expansão pela Magna Grécia, o sul da Itália, depois sua primeira guerra com os cartagineses, a primeira guerra púnica, certo? Em que os romanos se apropriam da Sicília e da Sardenha e também da Córcega, se tornando uma potência regional. E depois, num outro momento, falamos da Segunda Guerra Púnica, em que os romanos praticamente destroem o Império Cartaginês, né? E se apoderam dos territórios cartagineses, principalmente na Espanha e no norte da África, e também se apropriando do controle de quase todo o Mediterrâneo Ocidental. E agora, hoje, eu gostaria de conversar com você sobre a próxima fase, que seria a fase em que os romanos se direcionam para o leste da Europa, né? Para o Oriente, quer dizer, entrando em contato primeiro com a Ilíria, com os ilírios e com os seus reis piratas, e depois entrando em contato com a Grécia, Macedônia e Grécia, e logo depois com a Ásia. E aí realmente os romanos, nessa segunda fase, grande fase, os romanos se tornam a grande superpotência do mundo conhecido, né, na época. Então, assim, isso foi bem legal, isso que você falou, porque realmente as pessoas acham que o período mais glorioso de Roma foi durante o Império. Mas na verdade, assim, a grande expansão foi justamente nessa época. E se a gente olhar, o que importa mesmo estava ali, né, no Mediterrâneo. Falar, ai, conquistei a Gália, devia ter um impacto e tal, mas não é igual, né? E sempre que a Gália também foi conquistada pelo César, né? Foi no finalzinho. Sim, período É, republicano foi ainda. republicano ainda, é É a sua verdade. última fase, É o finalzinho, a finaleira a ali. finaleira. É, mas assim, conquistar a Magna Grécia, grande parte ali do Oriente Próximo, Egito, o norte da África todo, foi tudo ali no período republicano, né? Foi assim, imaginando que Roma como um modelo, só pra gente até começar aqui, como um modelo de governança, funcionava muito diferente dos reinos que se tinham, reinos, vamos dizer, pós-macedônicos ali. Muito diferente. Essa lógica republicana era uma lógica vencedora quando comparada com os demais? Ou não foi exatamente isso que fez diferença? Sim, olhando retrospectivamente, é claro, é uma lógica vencedora, porque eles derrotaram a todos, né? Uhum. Os romanos foram os grandes vencedores desse processo. Eles tinham um modo próprio de se apropriar de novos territórios? Tinham. Uma coisa interessante é que as pessoas acham que os romanos chegavam lá
num território novo e chegavam com as suas legiões, derrotavam os reis locais e ficavam lá. Não é bem assim que acontecia. Principalmente nessa expansão agora para o Oriente, para a Europa do Leste, os romanos eles iniciaram uma série de expedições militares muito pontuais para conter excessos dos reis locais. Mas tão logo eles venciam esses reis, eles se retiravam. Os romanos não ficavam ali. Não foi um pouco isso que eles fizeram em Cartago? Com o pessoal lá na Sicília ali e tal? Sim, a Sicília foi um caso mais ou menos excepcional. Ela foi integrada como província, certo? Mas mesmo a palavra província, aí que tá, vamos lá. Quando a gente fala em província, a gente logo pensa num território. A gente pensa num território, né? Uma província é um território romano, conquistado, submetido. Mas nessa primeira fase, essa fase republicana que nós estamos estudando, e quando os romanos se referiam a uma província, eles não se referiam exatamente a um território. Eles se referiam mais ao que poderíamos chamar de teatro de operações, ou teatro de guerra. Então, logo, por exemplo, um cônsul ele era eleito para cumprir o seu mandato, certo? Durante aquele ano, ele era designado a uma província. Mas essa província que lhe era designada não era exatamente um território dominado pelos romanos, mas um lugar onde ele deveria atuar com as legiões, entendeu? Segundo uma crise, alguns problemas a serem resolvidos. Então, quando os romanos eles se dirigem eles atravessam o Adriático, certo? E para resolver problemas regionais, eles o fazem ali durante o interregno, a primeira vez, durante o interregno entre a Primeira e a Segunda Guerra Púnicas, certo? Mal terminou a Primeira Guerra Púnica, os romanos já estavam envolvidos com dois grandes problemas. Estavam envolvidos com um problema com os celtas, ali que agrediam ainda o norte da Itália, principalmente ali em cima do Vale do Rio do Pó. O norte da Itália, os celtas ainda atacavam e avançavam. Eles enchiam o saco, os romanos estavam ali contendo os celtas do norte da Itália, e eles começaram a ter problemas muito sérios com alguns reinos ilírios que começaram a praticar a pirataria em excesso. Principalmente uma rainha, chamada Rainha Teuta. É muito interessante, porque ela, na verdade, era uma rainha regente nessa época. Estamos falando da 230 e pouco antes de Cristo, tá? Essa rainha Teuta, ela era uma rainha regente. Ela assume o controle e o poder de alguns reinos ilírios ali da região. E uma das principais atividades econômicas do seu povo era a pirataria. Desde sempre. Eles tá? são os croatas, os lírios, né? Seriam hoje os croatas, aquela costa da Croácia, exatamente. Aquela região da galera gosta de fazer maldade. Gosta né? de fazer. Uma limpeza étnica. Gosta de fazer maldade. E eles começaram a infestar o Mar Adriático de piratas. Uhum. Isso começou a incomodar demais os romanos, certo? Depois o Senado romano, como sempre, deliberava sobre essas questões. O que o Senado romano faz? O Senado romano envia 2 emissários para uma reunião, um encontro com a rainha, certo? Eles viajam, atravessam o Adriático, vão até lá e colocam a posição dos romanos, né? Que era a seguinte: olha, você para de fazer isso, né? Se nós seremos obrigados a intervir. Você para com essa pirataria, por favor, né? Ela não os recebe muito bem, e eram 2 irmãos, né? Ela não os recebe muito bem, e eles, na volta, são assassinados ainda por cima. Pô, que legal. Maneira inteligente de conduzir a gestão de crise. Exatamente. Ela ainda manda. Ela realmente ela não dá bola para os romanos. E diz o seguinte: olha, eu não vou abrir mão do modo de subsistência principal do meu povo. Uhum. Que é a pirataria, né? Que é a pirataria. Mas é que tá, se fosse só a pirataria, ainda haveria alguma condescendência, alguma tolerância, mas ela realmente começou a pensar em formar um pequeno império regional. E isso aí sim os romanos ficaram bastante apreensivos. E é claro, ela começa a incorporar, invadir algumas cidades, alguns territórios da região.
E ela cerca uma cidade importante ali na região, que eu acho que chamava Issa, se eu não me engano, a cidade de Issa. Né? Ela cerca essa cidade, e é óbvio, o que faz essa cidade? Pede socorro de Roma. Hum. Oh, é Exatamente. um clássico É esse um filme. clássico. Esse é o clássico dos clássicos. Ah. Mas essa lógica vai se percorrer. Se você entender isso, você entende o expansionismo romano. Certo? Gente, eu não queria ter que atuar aqui, mas fui chamado, né? Exatamente. Estamos agindo para o bem de uma, né, para a liberdade de um povo oprimido que nos pede o auxílio. Exatamente assim. Os romanos, então, claro, eles respondem a esse chamamento e percebem que esses ilírios representavam já uma ameaça, certo? Ela tinha um general, chamava Demétrio, também, que é um cara que começou a trabalhar com ela, e também um potentado, e também começou a agredir cidades gregas da região, da Dalmácia, da Ilíria. E aí os romanos enviam 2 legiões, acabam com ela. Assim, né? Só que obrigam-na a fazer uma série de tratados, e ela realmente baixa a bola, ela aceita as condições dos romanos, depois vencida militarmente, certo? Retira o cerco de Issa, e os romanos voltam para a Península Itálica. Eles não estabelecem uma colônia romana ali, você entende como os funcionavam? Eles deixam as cidades, eles deixam as cidades se gerirem de maneira mais ou menos autônoma. Agora, o que eles faziam? Aquilo que a gente conversou na aula passada. Eles não tinham presença militar ali constante. E mesmo eles não estabelecem nenhuma guarnição lá, nada. Não tinha exércitos romanos acampados na Ilíria. Eles voltam, mas eles deixam a seguinte mensagem: olha, vocês agora fazem parte da lista dos aliados romanos, e quando nós precisarmos de soldados, vocês, por favor, nos enviem, vocês nos forneçam. Exatamente. É assim que funcionava, entendeu? E funcionou muito bem. E isso era uma amarração política formal com esses aliados? Formal. Tinha uma lista dos aliados de Roma. E era uma aliança com as elites locais, e era essa forma de estabelecer uma relação meio que de clientelismo com esses... Exatamente. Isso assim, começou de tribo em tribo no começo de Roma, depois das cidades em volta. Foi uma... É uma máquina expansionista isso, né? Isso é... Cara, perfeita, muito bem azeitada, sabe? Muito bem condicionada para a sua época. Isso aí isso é depois do Pirro? Isso é depois do Pirro. O Pirro é 270, 280. Isso é logo depois do Pirro. Então, depois do Pirro, os romanos aprenderam uma lição. Foi a seguinte: nós não queremos um segundo Pirro. Certo? E eles passavam a enxergar acertadamente todos os reis, e principalmente os macedônicos, certo? Mas aquela região que eram ou macedônicos ou submacedônicos, todos muito influenciados pela Macedônia e pela história, e pela presença heróica de Alexandre, certo? Como modelo máximo de guerreiro. Porque todo mundo queria ser um Alexandre. Todo mundo queria ser um Alexandre, o próximo Alexandre. E para o romano, tá vendo? É sempre uma questão de referência, né? Para o romano, o Alexandre não era exatamente um ocidental. O Alexandre era uma liderança ocidental-oriental, né? Com características muito próximas de um universo que lhes era estranho. Entendi. O romano já tinha uma noção dessa turma já mais como asiático. Ó, que louco. Certo? Com certeza, como asiático. Isso fica claramente representado na figura de Catão, sobre a qual nós falamos no nosso encontro passado, que seria o modelo do tradicionalista romano, certo? Ele via tudo que vinha da Grécia sob suspeita, certo? E como símbolo de decadência para os romanos, certo? Isso não prestava, porque para ele os gregos eram asiáticos, para o Catão. Interessante isso. Certo? Nossa, é interessante como funcionam esses posicionamentos ideológicos, porque você sempre, claro, é aquela coisa, né? Você sempre vê alguém à sua direita, certo? De uma forma, à sua esquerda de outro. Mas alguém que está à esquerda da sua esquerda já vê uma coisa diferente. Entendeu? Então, a relação de Roma com esse novo universo era uma relação de suspeita. E os romanos não queriam jamais que aparecesse um novo Pirro para eles. E muito menos um novo Aníbal, certo? Então, aí eles começam a se interessar
pela região, quer dizer, não tomando-a militarmente, não assim, chegando lá e se instalando, mas intervindo em auxílio dos litígios locais, dos reinos, cada vez mais, né? Que é uma coisa que uma coisa levava a outra. Quantos mais os romanos interviam nas disputas locais por poder nesse universo que vamos chamar aí de lírico grego, mais eles eram solicitados, certo? E com um agravante que eu vou colocar nesse mapinha aí. Você tinha nessa época, aí nessa realidade geopolítica, nessa região, três grandes forças, certo? Que eram os reinos antígonas, certo? Os reinos macedônicos, certo? Antigônidas, né? As pessoas falam também, o reino Antigônida, que responde pela Macedônia, certo? Que ali, o símbolo daquele solzinho raiado ali, Sim. certo? O reino Antigônida, e você tinha duas ligas gregas poderosíssimas. A primeira ali, mais ali no meio, a Liga Etólia, certo? A Liga Etólia, e embaixo aquele azinho cruzado, a Liga Aqueia, a Liga dos Aqueus. Essas três forças políticas e militares, certo? Elas praticamente desejavam, cada uma à sua maneira, recuperar certa hegemonia daquele mundo. Sim. Principalmente os macedônicos. Sim. Os macedônicos, eles se viam, claro, por todas as razões do mundo, como os herdeiros legítimos de toda a civilização grega. Mas que Ok? não estavam conseguindo exercer isso. Não estavam conseguindo exercer. Pode Só uma falar, pergunta, pode Gui, falar. assim, o mapa tá na tela, né, pessoal? Uhum. Só pra ficar claro. Ali, o mapa, que é o mapa dessa época, ali a mancha amarela, que é o Império Seleucida. Exatamente. O símbolo é aquela âncora invertida. É o Império Seleucida, exatamente. Esses símbolos, eles são reais ou são representações que a gente fez? Não, são da época. São da época... Assim, não fazem parte desse mapa. E eu tive o trabalho de colar para ficar mais fácil para as pessoas terem uma visualização dos símbolos de cada uma das grandes potências. São as grandes potências da época, estão ali representadas com suas Eu fiquei bandeiras. curioso, os outros, aquele azul lá embaixo é dos Ptolomaicos. Exatamente, Ptolomeus. Que tem um pedacinho do sol macedônico, mas tem exatamente. uma ave ali. É uma águia, né? Um falcão, né? É um falcão, exatamente. O falcão, isso. Pode aumentar isso, é um falcão, é Horus, certo? É uma fusão É uma ali. fusão, exatamente. Bem helenística mesmo, né? Fantástico. É o símbolo macedônico, que é o sol raiado, que é uma coisa muito anatólica mesmo, né? Macedônica, e o símbolo egípcio. Né? E o que for laranjinha ali pra cima são reinos independentes? São reinos independentes. E aquilo depois ficou tudo fragmentado. Claro que os Seleucidas, eles controlavam uma boa parte desses territórios, mas havia muitos reinos independentes, como por exemplo o reino de Pérgamo ali. E vai ser importante esse caso, depois eu vou explicar. O reino de Pérgamo era um reino independente, certo? E causa uma confusão danada, porque... Bom, vou adiantar só um pouquinho a história. Muitas águas rolaram depois, Da briga da na briga com os gregos ali, mas no ano 133 antes de Cristo, quando os romanos já haviam dominado toda a Grécia e a Macedônia, e aí sim, eles não tinham mais tolerância nenhuma com os gregos e com os macedônicos, eles foram lá e submeteram os caras mesmo, tanto é que eles dividiram a Macedônia em 4 províncias. E aí eles passaram a ter controle territorial sobre a Macedônia. Tipo, agora acabou a brincadeira. Vocês não vão mais se autogerir. Sim. Nós vamos dominar, nós vamos colocar nossos próprios governadores aí, certo? Nossos magistrados vão governar vocês. Como eles fizeram depois com a Judéia, etc. Né? Quando o povo enchia muito o saco, eles faziam isso. Quer dizer, eu falo do ponto de vista dos romanos, né? Do ponto de vista do povo, quando o povo tinha uma força maior de resistência, eles faziam isso, certo? Mas esse reino de Pérgamo, certo? No ano 133, o seu rei morre. Eu acho que ele chamava Atilium, eu não me lembro mais, Atilium II. Só que ele não deixa herdeiros. O que ele faz? Ele lega o reino dele para a República Romana. Assim? Assim, certo? Como ele não tinha herdeiros, ele deixa o reino para a República Romana.
Claro que isso causa uma confusão desgramada em toda a região da Ásia, que já se via bastante enfraquecida, com os romanos às portas, né? Todos esses reinos asiáticos, inclusive os Seleucidas, já estavam basicamente sob domínio romano, Os Seleucidas formalmente. estavam já no bico do corvo, No bico do corvo, completamente. Mas, ao fazer isso, ele cria um problema seríssimo. E os romanos recebem isso como herança. E é gozado, cara, que isso vai entrar depois na história. No próprio ano 133, quando esse rei ele cede o reino de Pérgamo a Roma, era eleito em Roma como tribuno o Tibério Graco. E o Tibério Graco diz o seguinte, ali em Roma, para o Senado, ele propõe o seguinte projeto. Ele fala, já que recebemos essa herança, todo esse reino para nós, usemos essa riqueza para iniciar uma grande reforma agrária em Roma. É verdade, cara. Olha só como... claro, depois você tem todo o final trágico, né, das reformas dos irmãos Graco. Mas, então, Roma, ela começa a se expandir para o Oriente, pela Europa. São 2 guerras contra os ilírios, são 2 guerras ilírias e 4 guerras macedônicas. Tá? São muitas guerras que são feitas muito por conta de os romanos, num primeiro momento, serem solicitados para arbitrar litígios, disputas locais. Certo? Vou dar um exemplo, por exemplo. Essa liga aqueia, que está ali no Peloponeso, que tem esse azinho, os aqueus, né? Imagina, esses caras tinham muita tradição por trás. Não, e a história da tradição Esparta. Desde a Ilíada, né? Sim, é verdade. Eles eram os micênicos, certo? Os aqueus. Eles imaginam a tradição. Sabe a condição não foi besteira? Esparta tá ali no meio. Então, a briga é exatamente essa. Essa liga aqueia, ao ser montada, os aqueus é uma etnia grega, quer dizer, é um dialeto grego, né? Que é falado todo o norte do Peloponeso. Todo o norte do Peloponeso tem etnia aqueia, são aqueus, certo? Se identificam dessa forma. Os espartanos não são aqueus, são lacedemônios, eles estão no sul do Peloponeso. O dialeto dele é o dórico, eles são dórios, certo? Então, o próprio Peloponeso era dividido entre aqueus e dóricos, as 2 grandes etnias que representavam os gregos no Peloponeso. Esses aqueus, eles queriam unificar o Peloponeso, queriam unificar as cidades e estado peloponesas, certo? E o que eles fazem? Eles começam a mover guerra e incorporar cidades, certo? Aquela luta por hegemonia, né? Dessa liga. E eles querem submeter os espartanos, obviamente. Os espartanos não querem se submeter aos aqueus. Ok? Então, os espartanos são duros de briga, certo? Então, o que os aqueus fazem? Os aqueus, eles pedem o auxílio... os espartanos... Os aqueus, eles pedem um auxílio... Não, os espartanos pedem o auxílio da Macedônia, certo? Os espartanos pedem o auxílio da Macedônia na sua luta contra os aqueus. E o que fazem os aqueus? Eles pedem o auxílio de quem? Adivinha. Eles pedem o auxílio de Roma. Sim. Certo? Então eles deixam Roma entrar na parada. Eles abrem as portas da Hélade, da Grécia, para os romanos. Para que os romanos arbitrassem uma disputa interna. E claro, os romanos viam isso com muitos bons olhos, porque aí eles podiam dar um passo a mais e prosseguir no seu controle, certo? E aí começam todas as guerras macedônicas. Os romanos contra os macedônicos, são muitas guerras. Tem uma figura principal do lado macedônico, que é Filipe V, certo? Que é um rei que realmente ele tinha um projeto de unificar toda a Grécia sob a Macedônia novamente, se transformar num herdeiro legítimo de Alexandre, certo? E tem uma série de batalhas que são travadas entre os macedônicos, os romanos e as 2 ligas. Ora apoiando um lado, ora apoiando o outro, certo? Mas, de maneira mais ou menos inexorável, os romanos vão amassando todos eles, certo? Os romanos vão amassando todos eles. E já era, do ponto de vista tecnológico, de enfrentamento de guerra, Roma já era mais avançado do que eles? Na arte da guerra ou não? Essa parte ainda era pau a pau?
Olha, cara, quando você vê as batalhas mesmo, cara, você isola as grandes batalhas, as batalhas decisivas, e tem muitos vídeos hoje para se ver no YouTube, você tem acesso. Sim. Eles fazem aquelas Para quem simulações, né? quiser, exatamente. Tem as simulações todas, com todos os detalhes, todas essas batalhas aí que envolveram esse universo, essas guerras. Eu cheguei à seguinte conclusão, olhando as batalhas com atenção, cada uma delas, as principais. Os macedônicos venceram uma ou duas, certo? Mas as principais, os romanos venceram. Mas sendo que as vitórias não foram acachapantes, foram vitórias ganhas no detalhe. Foram vitórias ganhas no detalhe, viu? Então, e aquela coisa, os romanos tinham uma capacidade de reposição impressionante. É isso que a gente pergunta. A Roma vence na logística, no material humano, ok, perdi essa. Calma, que já tem uma turma nova chegando aqui. A máquina romana venceu mais, ainda que na parte, vamos dizer, da arte, da guerra ali, eles não tivessem muito distantes, seria isso? Na hora que você olha, por exemplo, isso, na hora que você olha plano de batalha e tecnologia à disposição de cada lado e com formação militar mesmo, é mais ou menos equiparável, porque todos usavam mais ou menos os mesmos recursos. Os próprios romanos, eles se valiam, quando eles estavam com os macedônios, eles se valiam dos hoplitas, de uma das duas ligas, a que estivesse do lado deles. Entendi. Eles usavam muito os É óbvio, né? As pessoas acham que não eram só as legiões romanas. Nunca eram só as legiões romanas. As legiões romanas tinham sempre tropas auxiliares, de todo tipo de tropa, inclusive elefantes. Posso te fazer uma pergunta sobre isso, uma curiosidade? Se eles faziam isso, eles manejavam tropas que tinham técnicas que às vezes eram muito diferentes das deles, como é que eles encaixavam isso? Era criatividade pura? Não, tava uns hoplitas, 3 elefantes aqui, tudo bem, vamos... Era mais ou menos... Não, então, assim, é meio curioso isso. Não, mas aí eu vou essa é a resposta da sua pergunta, Renan. Onde os romanos levavam vantagem? Onde estava a vantagem deles? Estava aí, na organização interna da cadeia de comando. Os romanos, sendo uma república, e sendo uma república do ponto de vista da sua carreira interna dos magistrados romanos, altamente competitiva e meritocrática, os comandantes romanos eram, em geral, muito competentes. Não só o comandante maior, mas por exemplo, toda a cadeia de comando de uma legião, que comportava uma série de magistrados, até chegar no cônsul, certo? Que era, em geral, era o general, era o grande general, mas havia outras lideranças, certo? Uma legião poderia ser comandada por um pretor também, até mesmo por um tribuno, a depender das circunstâncias. Mas você tinha todos esses magistrados que tinham carreira civil, também tinham carreira militar. E a vida política deles dependia do sucesso no campo de batalha. Então, eram todos muito dedicados na arte do seu ofício, que era obter vitórias militares para Roma. Eles não tinham anteparo do sangue, entendeu? Como tem um rei, um príncipe. Perfeito. Você entende? É uma lógica mais, desculpa o termo, mais moderna, né? Totalmente moderna. Ao mesmo tempo, era um estado mais complexo. Ela é muito mais eficiente, muito mais moderna e, em certo sentido, mais perversa. Porque ela esmaga os outros. Então, você pega essa dinâmica de relação de poder, né, que os romanos falavam lá da sua carreira, da sua honra, né? A sua honra estava ligada ao sucesso militar e a trazer glórias para a cidade de Roma. E ele dependia de ter sucesso no campo de batalha. E ele se preparava para tal. Todo romano se preparava, em todo o percurso dele como magistrado. Ele começava lá como tribuno, depois ele era um edil, depois ele era um questor, depois um pretor, até chegar ao consulado. Essa seria a carreira ideal, carreira ideal, dentro da magistratura romana. Sim. E só que toda essa carreira que estou falando, ela era passada, uma boa parte dentro do exército. Essas magistraturas eram... Elas tinham é onde você se fazia mesmo. É onde você se fazia, em geral, é onde você se fazia. Então, os romanos, quando eles enfrentavam essas monarquias asiáticas, que para eles eram monarquias asiáticas, quer dizer, você tinha um rei, um príncipe, ele herdava aquilo do pai, né?
Não exatamente porque ele tinha méritos. Sim. Era uma outra dinâmica. Uhum. Então eu vejo muito isso, assim, é que era uma avaliação minha, tá? Eu até nem sabia indicar uma literatura para você agora que trate disso, mas certamente tem. Os romanos, eles tinham uma dinâmica interna de comando muito mais eficiente. Assim, o que você explicou dá o tom de um modelo que vai tornar os outros muito obsoletos. Torna muitos obsoletos. Então, muito obsoletos. E você vê, eles eram muito mais frios. Muito mais frios. Então, essa aparente frieza, na verdade, reflete o que nós chamaríamos hoje de profissionalismo. Sim, sim. É uma máquina de guerra, nesse sentido meio que imparável, que ela se alimenta da própria vitória, né? Exatamente. Não, realmente, isso é muito louco. É assustador. Por um lado, você fala assim, isso realmente é um monstro. É um monstro, é uma máquina terrível. Porque ela é fria. Ela é muito mais fria do que... E ela tem o seu sistema próprio de recompensas. E o fato deles terem se mantido leais a esse sistema de recompensas. No fim, todo mundo queria ter um bom triunfo em Roma, né? Exatamente. Esse era o romano. O homem hoje moderno, o homem contemporâneo, ele sonha em ter uma cobertura em Manhattan, né? Vamos supor assim. O que ele quer ter? Ele quer ter o cara que chegou lá, vai pegar um Jorge Bezos da vida. Ele quer ter o seu iate, ele quer ter a sua modelo, o seu aviãozinho a jato, as suas mansões, sim, participar, sei lá, do festival de Wimbledon e assistir lá a coisa de Mônaco, sim, frequentar o Jet Set, né? Certo? Para o romano que chegou lá era o romano que recebia o triunfo. Era maior, exatamente, era maior, seria o objetivo último de todo o magistrado romano, quer dizer, a consagração de uma carreira pública romana era ter a condição de receber um triunfo. Então, esses generais, esses magistrados, esses cônsules ou pretores, tão logo eles venciam uma batalha, a primeira coisa que eles solicitavam para o Senado... Eu quero triunfo! E nem sempre o Senado lhes concedia, certo? Às vezes o Senado não concedia, porque o triunfo ele era uma festividade paga pelo erário do Estado, né? E se esperava, claro, grandes recompensas, porque esses caras iam trazer para Roma um butim, um saque, muito mais riqueza do que eles despender com o triunfo. Mas às vezes o cara só recebia uma ovação, que era um triunfo assim mais modesto. Mais modestão. Mas o interessante, sabe, que é o seguinte, aquilo que eu falei para você desse equilíbrio de Roma entre vaidade, entre ambição pessoal e desprendimento público, né? Uhum. Você viver para a causa da república, para o engrandecimento da cidade. Os autores romanos diziam o seguinte, que quando um general recebia o triunfo, certo? Então ele poderia entrar com parte das suas tropas dentro da cidade, só nessa situação era permitido, né? Que ele com parte dos seus exércitos entrasse na cidade pelo Pomério, né? E ele subia até em direção ao Monte Palatino. O destino final do triunfo era o Templo de Zeus, certo? No Monte Palatino. Então ele percorria toda a cidade em direção ao Templo de Zeus. E ele ia numa biga, certo? Com laureado, tudo aquela coisa. E eles dizem que ao lado dele normalmente vinha uma pessoa, eu não sei se era um soldado ou um servo. Eu ouvi falar. Ficava soprando no ouvido. Soprando no ouvido. Você não é um deus. Você não é um deus. Você é um homem mortal. Pra baixar um pouco a bola do cara, sabe? É real isso é a lenda que esse pessoal criou? Porque eu já ouvi falar disso. Então, isso tem nos autores romanos, mas eu não sei se é real. Se realmente isso acontecia ou aconteceu. Mas o triunfo era realmente, era a glorificação máxima de uma carreira pública, certo? E todo magistrado, quando ele sonhava, assim como você sonha em ganhar a Champions League hoje, o jogador de futebol, né? Ou ganhar a Copa do Mundo, o grande sonho de um profissional público romano, do general, era receber triunfo. Perfeito. Certo? E aí, voltando para o cenário. Então, aí que está. Aí o que acontece? São 4 guerras macedônicas, certo? E tem uma data importante aí, que nessa data nós vamos integrar todo esse quadro aí, que é muito interessante.
que é o ano de 146 a.C. No ano 146 a.C., acontecem dois eventos que mostram a verdadeira face do monstro. Que é o seguinte, os romanos já tinham derrotado completamente os gregos, certo? E há uma última tentativa de resistência por parte das cidades gregas contra a dominação romana, que é encabeçada por Corinto, certo? Em 146 a.C. E o que os romanos fazem? Eles destroem, arrasam Corinto. Destroem a cidade, queimam a cidade inteira, põem tudo abaixo, matam os homens, escravizam as mulheres e as crianças. Como eles sempre faziam, certo? E no mesmo ano, 146 a.C., o que eles fazem? Eles destroem Cartago, na Terceira Guerra Púnica. A Terceira Guerra Púnica, ela se inicia em 149, certo? É chamado de guerra, mas não é uma guerra de fato, tá? É um genocídio. Cartago não tinha não tinha mais meios de enfrentar Roma nessa Terceira Guerra Púnica. Mas os romanos queriam, de alguma forma, obrigar a destruição de Cartago. Era uma campanha pública de difamação e Difamação e destruição. destruição, exatamente. O que acontece? Eles aproveitam, porque Cartago não tinha mais, segundo os tratados que tinham sido colocados no final da Segunda Guerra Púnica, Cartago não tinha mais direito a uma marinha de guerra e nem de um exército de mercenários. Eles tinham só uma pequena força para proteger a cidade e policiar as suas fronteiras ali mínimas, que era da própria cidade. Na mesma época, o rei da Numídia começa a agredir Cartago, se aproveitando dessa fragilidade, né? Porque era assim, se aproveitando de uma presa frágil, o rei da Numídia começa a agredir Cartago e Cartago começa a reagir. E Roma não deixa. Nossa, isso é muito cruel, cara. Você tem que ficar passivo Exatamente, morrendo, é muito cruel. E aí Roma envia uma delegação para Cartago e fala assim, olha, é o seguinte, vocês têm que abrir mão de tudo, inclusive de onde vocês moram. Você tem que sair de Cartago e fundar uma outra cidade a 10 quilômetros de distância. E deixar Cartago pra quem? Assim, Exatamente. né? E Cartago fala, aí Cartago fala assim, não. E aí eles, tá bom. Eles não que eles queriam ouvir. Do que eles queriam ouvir, eles vão lá e realmente destroem a cidade completamente. Não deixou nada. Essa coisa de salgar a cidade, isso é lenda, tá? Isso não aconteceu. Mas eles destruíram completamente a cidade também. Como Corinto, eles mataram todos os homens, escravizaram as mulheres e as crianças e deixaram a cidade um monte de destroços, certo? Não haveria mais Cartago na história do mundo a partir de então. Então, quando você está aí em 146 a.C., Roma já mostra para o que veio, certo? Ela se torna um império absolutamente dominante em todo o Mediterrâneo e pronta para abocanhar a Ásia, certo? A Ásia está ali esperando Roma chegar. Não bastasse, como eu falei, em 133, o que acontece? Esse rei de Pérgamo, e Pérgamo era uma cidade-estado riquíssima, e talvez na época a cidade mais inteligente do mundo, superando Alexandria. Nessa época, a biblioteca de Pérgamo já era maior do que a biblioteca... Famosa a biblioteca. Famosa. E agregava muitos intelectuais, filósofos, era uma cidade assim, cosmopolita mesmo, né? E esse cara, ele entrega o reino de Pérgamo para os romanos, o que causa um problema seríssimo em relação a todos os demais reinos da Ásia Menor. E aí nós podemos entrar no assunto da nossa conversa, que é o Mitrídates, que é uma reação asiática à última e derradeira a essa investida inexorável dos romanos, certo? Porque os romanos já em 190 a.C., os romanos já tinham dado um sinal muito forte para toda a região da Anatólia e seus reinos, derrotando o Antíoco III numa batalha. 190 a.C. O Antíoco III, que era o rei do Império Seleucida, né? Ele toma o pau dos romanos em Magnésia, na Batalha de Magnésia, que fica ali ao sul de Pérgamo. Os romanos vão lá, as legiões romanas vão lá e acabam com o Seleucida, com o Antíoco III, com o exército dele, certo? Mas se retiram, como sempre fazem os romanos. Eles vão lá, derrotam e se retiram. Mas já tinham... A indicação já era a seguinte, olha...
Sempre que houver um problema político mais sério, de sucessão de poder da Ásia, nós vamos intervir e vocês têm que nos obedecer. Era esse o recado. Eles nem precisavam ficar, certo? E aí você tem esse agravamento com a cessão do reino de Pérgamo para os romanos e aqueles reinos asiáticos, certo? Como o reino do Ponto, vai. Já vou encaminhar O grande reino do como o reino do Ponto, que viam os romanos com muito maus olhos, porque tinham seus próprios projetos de poder Sim. e queriam fundar hegemonias locais, e viam os romanos como os grandes empecilhos, como um grande empecilho, começaram a se organizar, né? E aí nós entramos na história do Mitridates VI. Que é, assim, um dos... ele é muito pouco falado, mas ele foi um dos grandes inimigos de Roma, assim. E é muito estranho que parece que foi tão traumático o lance dele com Roma que ele é meio que apagado, assim, na história. Tem um apagamento. Ele não teve a mesma lembrança que o Aníbal deixou. Sim. Muito mais negativa. Porque ele fez o que ele acho que foi terrorismo, né? Acho que ele foi Terrorismo. um dos primeiros grandes terroristas da história. Foi. Aquela região ali costuma ter essas inovações nessa área. Esse Mas cara, ele cara era um gênio, né? o gênio do mal, eu Não diria, mal, mas... mas é um gênio. Pô, assim, é legal a história dele. Não, é legal, não, é impressionante. Ele é um maquiavélico a Van la Lettre, né? Ele é um maquiavélico, assim... A capacidade que esse homem tinha de articular politicamente cenários favoráveis a ele Sim. é uma coisa impressionante. E ele se torna realmente um inimigo, não à altura dos romanos, obviamente, mas ele se torna um inimigo que dá trabalho. Ele é Que dá tenaz. trabalho. Ele Você pisava nele, ele levantava, ele se reorganizava. É impressionante. isso, até a cara. história pessoal dele é uma coisa absolutamente impressionante, né? O cara, ele, quando ele nasceu, segundo a tradição, que foi criada em torno do nome dele, quando ele nasceu, caiu um tremendo meteoro. Quer dizer, um objeto celeste rasgou o céu. Isso, na época, já era considerado como um sinal do nascimento de uma pessoa extraordinária, certo? Ele nasce numa família em que a mãe dele mata o pai para assumir o poder. Certo? É Game of Thrones, né? O mundo do Mitridates é o mundo de Game of Thrones. Assim, quem assistiu a série sabe. É exatamente aquele universo, aquelas reações e aquele modo de ser, né? A mãe mata o pai para tomar o poder, certo? Ele tem um irmão mais novo, que é o preferido dela. E lá pelas tantas, ele percebe que a mãe talvez conspirasse contra ele próprio. Ele estava ficando um pouquinho mais velho, e a mãe era regente, ela teria que, em algum momento, ela teria de delegar, de passar o poder para ele, assim que ele ficasse um pouco mais velho. Talvez ele percebesse que a mãe não fosse fazer isso e ele fosse também morrer, ser morto. O que ele faz? Ele, um dia, lá com os amigos, fazendo uma caçada, ele resolve com os amigos cair fora. Fugir. Fugiu pro mato, né? Fugiu pro mato, porque aquela região ali ao sul do ponto tem muitas montanhas. Montanhas, uma região de muitas montanhas ali. E ele se refugia com um grupo de amigos, durante anos vivendo no mato, caçando e se preparando para voltar. É tomado como morto, né? As pessoas pensam que ele morreu. Essa é uma história extraordinária mesmo. Não, é sensacional. As pessoas pensam que ele morreu e ele lá, quando ele tá mais adulto, ele volta. Que é uma história de... É impressionante que não existe um filme sobre esse cara. Porque essa história, o lance dele ter ficado no mato e voltado... Puta que... E assim, quantos Jon Snow você precisa pra ter um Mitridates, né? Exatamente. Ele volta, cara. Ele volta em grande estilo. Ele é reconhecido, claro, e manda, obviamente, matar a mãe e o pai. A mãe e o irmão. Certo? Quer dizer, olha que família bacana. A mãe matou o pai e ele matou a mãe e o irmão. Mas não ia parar por aí. E se casa com a irmã. Okay. Game of Thrones. Ele se casa com a irmã e aí ele começa a pensar em formar um império próprio. Certo? Uma pergunta, ele já construía, ou era anterior à família dele, ou ele já é invenção dele aquela ideia de que ele era uma mistura de persa com grego, perso-macedônico, assim? Não, vinha do sangue, vinha da região, sim. Não, então era real. É real. Era uma forma de unificar todo mundo. Eles são anatóricos, são capadócios. O capadócio é um grego persificado, certo? Sim.
né? Então, fazia sentido. Ele era a representação da fusão daquele mundo ali. Ele era representante dessa fusão, que é a fusão entre o Ocidente e o Oriente mesmo ali, né? Uhum. É a fusão, é uma coisa impressionante. Anatólia é um berço na história do mundo, né? É impressionante. E ele, então, o que ele faz? Ele se prepara militarmente para expandir o seu reino. E é uma série de litígios com os reinos locais, com o reino da Bitínia, com o reino da Galácia, com Pérgamo, uma série de litígios ali. E ele acaba depois se preparando, indo para o norte e lutando contra os citas e contra os cimérios. E ele cria um pequeno império mesmo da região, certo? Ali em cima, ele vai até ali o Mar de Azov, ali na Crimeia. Ele cria a margem do Ponto Euxinus, né, que se chamava assim, né, que é o Mar Negro. Ele cria um pequeno império. E ele tinha interesse de ampliar esse império, principalmente incorporando a Galácia. A Galácia é o sul da Capadócia, certo? Só que tinha um empecilho. Os romanos não iam deixar. Certo? Os romanos não iam deixar. E ele sabia desde sempre que ele teria de alguma forma de expulsar os romanos da Ásia Menor. E ele elaborou um plano absolutamente maquiavélico. É uma das Que coisas plano é mais esse? cruéis. Você sabe que plano é esse? A do superterrorismo de matar geral, né? Ele matou todos os romanos. Qual é a região exatamente que compreende os assassinatos dele ali? As grandes cidades da costa da Anatólia, onde era a antiga Jônia. Você pega Pérgamo, pega Éfeso, Sardes, Mileto, todas essas cidades, essa costa aí. Tá vendo Rhodes lá embaixo? Tem um arco pra cima até Pérgamo. Sim. Tem várias cidades entre as duas, esse arco aí. É nesse arco. E pra entender, ele conseguiu, porque assim, naquela época não existia celular, não existia nada. Eles marcaram uma data específica em que ele tinha que infiltrar uma galera nas cidades e matar especificamente as elites romanas e, na verdade, qualquer cidadão romano que tivesse presente, não é? É porque ele ganhou muita notoriedade. Quando ele expulsa o magistrado romano que vai lá, que era Marcos Quintilius, agora esqueci o nome do cara, era um magistrado romano que vai lá para pôr ordem na bagunça e baixar a bola dele, certo? E esse Marcos Quintilius vai lá se achando, pegando ele nem tinha legião, mas ele pega forças ali auxiliares, que eram aliás os romanos, e vai lá constranger o Mitridates, né? Você, olha, cai fora porque quem manda aqui somos nós, tá? É Roma. Você siga as nossas diretrizes. E ele se enfrenta numa batalha, e o Mitridates vence, certo? Mitridates vence. Não só vence, como captura depois o cara. O Marcos. Agora não precisa perceber, eu acho que é Marcos Quintilius. Ele captura o cara, acho que foge para Rhodes até. O Mitridates vai atrás dele e o prende, certo? E o leva lá pro reino dele. E mata o cara numa execução pública das mais horrendas. Que primeiro que, claro, que ele faz uma espécie de triunfo pessoal com ele. Ele põe o cara em cima de um burrico todo amarrado, certo? E desfila com o cara pela cidade. E todo mundo, claro, ovacionando, que as pessoas odiavam os romanos já ali, né? E ele sabia disso muito bem. Ele trabalhava e soube explorar o ódio alheio, exatamente. Esse é uma pergunta. Ele era um cara que sabia trabalhar propaganda, né? Muito. Ele era um muito cara. Bem. O que me fascinou sobre ele. Também tem as lendas do veneno, que ele ficava tomando doses de veneno diárias. Até tem. Na Itália, não, que era um remédio. era a alcunha dele, o intoxicável. Ele provava todo dia um pouquinho de um veneno diferente, aí ele nunca era envenenado. E disse que é real, meio que funcionava. Dizem que é real. Sim, que é real. Então, ele pega o cara, o magistrado romano, leva pra capital, expõe o cara publicamente a humilhações públicas, depois bota o cara numa mesa, pega um caldeirão um caldeirão ali, põe o ouro, deixa o ouro ficar líquido. Puta. Abre a boca do sujeito e despeja ouro. Faz o cara engolir ouro quente, ouro Nossa senhora. em magma. Assim que ele mata o cara. Tipo, vocês romanos são tão ávidos por ouro, por dinheiro, e vocês vêm aqui nos roubar, certo? Com as suas... Porque, claro, porque na época os romanos já tinham um sistema tributário terrível, que era feito na base, que era terceirizado, que eram os publicani.
certo? Os romanos não cobravam diretamente de imposto. Eles contratavam corporações que compravam direitos Direitos creditórios de Exatamente, taxação. exatamente. Faziam isso. Já tinha Os povos- derivativos, já... Exatamente. já Então, isso até na Bíblia. Se você ler lá o Novo Testamento, você vai ler as figuras mais odiadas são os publicanos, que são os cobradores de impostos de Roma. Mas são cobradores terceirizados, entendeu? Gente muito rica em Roma que fazia. A gente muito rica em Roma se reunia e formava uma espécie de empresa, de corporação. E quando Roma decidia sobre quanto se precisavam arrecadar de determinado território, eles pagavam avançado. Eles pagavam isso para Roma e depois tinham os direitos de eles explorarem aquilo lá até onde eles pudessem. Legal. Você Entendeu? vê, assim, É as assim que coisas eram avançadas. É claro. Talvez o nosso ministro da Economia possa seguir Isso que eu ia falar, o poxa, Haddad, a Nordeste não pode assistir essa ele fala, interessante, interessante. Que método, né? Então eles faziam isso, os romanos, certo? Eles terceirizavam a tributação. E já estavam adotando isso a rodo na Grécia e na Ásia. Eles eram odiados. Odiados. Porque eles estavam achacando as populações, né? Já a máquina imperial romana já tinha chegado numa fase bem brutal de absorção de riquezas e de recursos de outras nações, certo? Então eles souberam explorar muito bem isso. E ele fez isso com esse cara. Eu acho que esse magistrado, depois eu preciso confirmar, mas eu acho que ele era um publicano, certo? O cara que ele faz isso. Quando ele mata esse cara dessa forma, ele ganha a mais alta reputação em toda a região. E ele passa a ser louvado, não só pelos pessoal da Ásia Menor, pelos próprios gregos. Os gregos imediatamente mandam enviados em uma embaixada para receber você é o nosso libertador. E tratava ele vendia uma imagem de um messias. Exatamente. Tinha um aspecto meio místico dele ali. Ele já é tratado como libertador contra a opressão romana. Certo? Porque era assim que os romanos eram vistos. E ele tinha aprendido isso nas andanças dele, desde jovem, que ele, de repente ele dava aqueles sumiços, né? Nas andanças dele, ele conseguiu. Ele circulou por toda aquela região durante anos. E ele foi depois aprendendo o quanto os romanos eram odiados, certo? E ele falou assim, eu vou usar isso para me capitalizar politicamente. E ele faz muito bem. Então o que ele faz? Depois dessa primeira intervenção, em que ele é vitorioso, e se torna uma figura politicamente consagrada como o libertador contra os opressores romanos, o que ele faz? Ele bola um plano maior. Mais ousado, que é esse plano mesmo. Ele se reúne com muitas lideranças gregas, porque esse mundo do Mar Egeu, é um mundo grego praticamente, de cultura grega. Aí você pega todas essas cidades, você tem aí o Mar Egeu no meio, do lado você tem a Grécia, do lado você tem a Ásia Menor. Uma espécie de micromar ali que é o Mar Egeu. Todas as cidades de ambos os lados, né? De um lado você tem Atenas, de outro lado você tem Mileto, né? De um lado você tem Rhodes, de outro lado você tem Tebas, assim vai. É um universo culturalmente grego, okay? Culturalmente grego, associado às tradições gregas e a região da Jônia, principalmente, né? Da antiga Jônia. Então, o que ele faz? Ele evoca esse sentimento nacional grego, que estava basicamente derrotado pela presença romana, certo? E ele fala assim, vamos nos livrar desses caras. Então, ele planeja um assassinato em massa. Um verdadeiro genocídio, a ser executado em tal dia, em tal hora, em todas essas grandes cidades gregas da costa da Anatólia, certo? Na véspera, né? Na véspera, que é o nome que recebe até o nome. E eles fazem, cara, e dá certo. Calcula-se que mais ou menos, isso acho que isso aconteceu no ano de 89 ou 90 a.C., tá? Só para situar vocês. Acho que foi o ano 89. Morrem mais ou menos. Os estudiosos calculam que foram assassinados entre pessoas indiscriminadamente, assim, homens, mulheres, crianças, velhos. Foram assassinados quase de 90 a 100 mil pessoas. Nossa. Eu ia falar uns 10 mil. Não, gente. E foram feitos por mercenários, por gente profissional, que foi contratada para fazer esse serviço. Quer dizer, as elites locais gregas dessas cidades contrataram mercenários para naquele dia matarem as pessoas, os romanos e os itálicos que viviam nessas cidades. Então,
O Mitridates manda matar todas as pessoas de origem romana ou italiana que viviam nessas grandes cidades gregas na costa da Jônia naquela data, naquele dia, naquele horário. Como se fosse uma espécie de noite de São Bartolomeu do Mitridates, né? E eles fazem. Eles liquidam os caras, certo? Claro, e aí ao fazê-lo, eu comecei a pensar por que ele fez isso, né? Qual é a lógica por trás disso? Assim, na minha modesta opinião, a minha avaliação, ele com uma mente realmente maquiavélica, o Mitridates, o que ele pensou? Ele pensou o seguinte, falou assim, olha, eu vou colocar os gregos numa situação em que, tão grave, tão radical, O único escolher a guerra com de ele. compromisso comigo, Sim. que eles jamais poderão retroceder e voltar para o lado dos romanos. Uhum. Depois desses crimes, eles vão ficar tão comprometidos com a minha causa, porque eles não podem mais me trair. Isso é verdade. É uma coisa... É um pacto no mal, um pacto de sangue, entendeu? Sim. Realmente. Então, quer dizer, porque os gregos titubeavam o tempo todo, os romanos venciam e eles voltavam para o lado dos romanos. Então, não, eu vou criar uma situação em que os gregos sejam obrigados a não voltar, não retroceder. Eles vão ter que ir até o fim dessa história comigo, certo? Então, ele dobra a aposta mesmo e os romanos reagem, obviamente, né? E aí você tem as guerras, são acho que três guerras mitridáticas, né? Os romanos vão lá e vão aos poucos amassando o pobre do Mitridates realmente até a subjugação final. Sim. Militarmente ele mais apanhava do que qualquer outra coisa. Mas exatamente, assim, não tinha como. E aí os romanos, depois disso, claro, se tornam senhores da Ásia. Sim. Também. Uma pergunta, não sei se foi já tinha um dos clássicos ali, os romanos ali, não sei se é o Pompeu ou... O Sula. O Sula, isso. O Sula faz fama ali, né? O Sula faz fama ali. Tanto é que ele tem que voltar, porque no meio desses conflitos com o Mitridates, começa a Guerra Civil. Começa a Guerra Civil em Roma, e o Sula tem que voltar. É verdade, isso mesmo. O Sula começa a fazer carreira ali e começa... Já tinha nascido César nessa época? Já tinha nascido. O César nasceu no ano 100. César nasceu no ano 100 a.C. A gente já tá chegando nos tá grandes garotos famosos. Ele estava na adolescência, exatamente. O Sula em Roma já começa a encaminhar a destruição da República Romana, certo? Que seria o assunto do nosso próximo encontro. Sim. Que seria, a partir desse momento, a própria República começa a se dissolver, certo? Uma pergunta, já tinha rolado a reforma das legiões do Mário nessa Já. época? Tá, é verdade, o Mário veio antes do Sula. Isso, o Sula é o discípulo de Mário, né? E depois eles brigam, mas até então o Sula era o queridinho do Mário, que depois eles... uma guerra na África. É isso, exatamente. Assim. Eles disputam poder e prestígio depois. E aí você começa o grande problema da República, que é aquela coisa. O Senado começa a perder o controle dos seus generais. Principalmente com esses três caras. Sim. Mário, Sula e Pompeu. Essa eram trinca. Super generais também. Que se tornaram super generais. Se tornaram generais maior do que a República. Sim. Certo? E passaram depois a desrespeitar uma série de leis. Em nome, claro, de salvaguardar os interesses da República. Sim. Mas, de fato, começaram a destruí-la. É o que a gente vê agora, né? Exatamente. Estão lutando pela democracia, mas todos eles querem subjugar a democracia. De fato, destruindo a democracia, né? No discurso. Não, essa vai ser a parte mais interessante, acho que, da gente contar. A gente vai agora contar dos inimigos de Roma dentro de Roma, né? Que seria o fim da República Romana. E de fato vai ser muito legal, porque vai entrar em vários aspectos, acho que políticos também de Roma, de briga. O que era aquela história que tinha o Partido das Elites e o Optimates e os populares. Os populares. É isso. Quem era quem, como é que era a briga. Sim, o Sula era o líder dos Optimates. Ele era o elite. Nisso, e ele queria, de alguma forma, aquilo que você me perguntou no nosso encontro passado. O Sula é a encarnação daquele sujeito que usa de um discurso bem tradicionalista, dizendo Roma perdeu as suas raízes, precisamos voltar... Make Roma great again. Isso! Tanto que o Musk estava falando recentemente, né? A América precisa de um Sula. O Musk não é nenhum tolo. Não. Exatamente. Só que ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele está destruindo a República Romana. Sim. Certo? Ele está se tornando, por exemplo, ditador vitalício. E o Mário era um populista.
Os populares depois, eles representavam, cara, os interesses que vinham desde a questão Do dos irmãos. Tibério, Isso, Graco. desde a questão dos irmãos Graco, Eu queria que exatamente. na próxima a gente falasse disso, porque é uma, É, exatamente, tem começa uma- aí isso tem mesmo. uma reinterpretação que os americanos estão fazendo agora disso aí. Assim, que o Tibério e Caio Graco seriam, na verdade, os representantes do verdadeiro romano que perdeu espaço porque as elites concentraram terra e aí vieram um monte de escravos. Esses romanos Exatamente, ficaram- mas foi isso que aconteceu. E eles souberam, e os irmãos Graco foram muito inteligentes, eles souberam aproveitar toda a simbologia por trás disso, desde a origem de Roma. Porque quando os dois são assassinados, né? Mas quando o Gaius Graco é assassinado, que era o mais jovem, e junto com ele mais de 3 mil seguidores são exterminados, eles são mortos no Monte Aventino, Hum, certo? sim, tem um poder simbólico gigante. Exatamente. E quem tinha sido assassinado? Quando Roma é fundada, Uhum, por Rômulo, Sim. certo? O seu irmão Remo se estabelece no Aventino. sim. O Rômulo, se estabelece no Palatino, certo? E depois o que acontece? Ele é assassinado, o Remo, pelo irmão, Sim, ok? do Cruzado da Muralha. Isso, ele é assassinado. E claro, e com o passar do desenvolvimento da própria cidade, o Palatino se torna o bairro dos ricos, Aham. do patriciado. O Aventino do... E o Aventino era o bairro da plebe, assim, Nossa, cara, isso é muito caracteristicamente, isso é muito louco. E no meio dos dois, tem os dois morros aqui, né? Tem o Palatino, são 7 colinas aqui, que formam a cidade. Mas essas duas colinas tem o Capitólio aqui, depois tem aqui o Palatino e o Aventino. E no meio entre os dois tem um vale, onde ficava o circo romano. Onde tinham as corridas de cavalo, de biga, certo? E as duas classes desciam para desciam para o Maracanã, vamos fazer, Sim. para assistir os espetáculos. Então, quando os irmãos Graco eles lutam contra os privilégios aristocráticos, que nessa época Roma já havia se transformado numa plutocracia, né? Quer dizer, os mais ricos as famílias mais ricas que controlavam a magistratura e depois controlavam o Senado. Ele está falando assim, olha, nós representamos os derrotados, os espoliados, os oprimidos. Nós representamos quem mora no Aventino, Que doido. certo? Isso é impressionante, quer dizer, como Roma vai se encaminhando para ter realmente guerras civis. E vai precisar de de uma mão forte que fala assim, não, basta, sem que de alguma forma consiga debelar essas guerras civis. E essa mão forte vai ser o César, né? Sim. Nossa, Mas vai ter um preço. O preço dessa mão forte é a destruição da própria República. sim. Nossa, assim, É. isso é muito atual, né? É muito atual. Acho que esse próximo episódio vai ser fundamental, porque é meio que um próximo episódio que os paralelos com o mundo de hoje São gigantescos. e outros, eles são forçados, né? Você vê essa administração Trump agora, os seus representantes intelectuais, eles fazem questão de usar esses símbolos, né? O tempo todo. O tempo não, o tempo todo. todo. Impressionante. Eles são cientes disso de alguma forma. Até a gente fez uma revista Valete brincando com isso, com aquela que o Exatamente. Trump de César. Exatamente. Ali. Porque eu realmente não consigo crer que o Trump seria isso, mas acho engraçado que eles queiram crer que seria essa figura. Enfim, Mas os Estados Unidos se veem como herdeiro da República Romana. Eles se veem, desde a sua fundação, sim. se veem assim. A cidade, a cidade ou o estado, Cincinnati, do Bom, Cincinnati, sim, né, sim, estão evocando, exatamente. Republibus Unum, tudo, Capitólio, tudo. Exatamente, exatamente. Galera, maravilhoso, Rig, novamente maravilhoso, e vamos gravar logo o próximo episódio pra gente... A gente encerra esse ciclo, né? Sim, porque isso Fecha. aqui tá muito bom, isso aqui tá muito bom, pelo amor de Deus. Obrigado a todos, assinem a Valete, entra, vai ter um curso de história do Rig, assim, se você assistiu aqui, não for pagar, é uma merreca que tá o valor mensal do curso de história, assim, você assistiu aqui e não quer pagar o curso de história que tá lá no Valete Plus, você é um mesquinho, tá? Você é um mesquinho, a gente tem que mandar o Mitridates fazer um ato terrorista aí na tua casa, tá? Não seja assim, bora, te aguardo lá, valeu, Rig, Obrigado a você, Renan. Até a próxima. nos vemos.